Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Gabriel Batley e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso desafio Lendo a Bíblia em 90 dias. É muito bom, de verdade, poder estar aqui com você, comentando a palavra de Deus, comentando a Bíblia Sagrada. Esse livro que a gente está lendo agora é o primeiro livro de Samuel e esse livro é um livro muito gostoso. Os capítulos que a gente tem que comentar hoje é do capítulo de número 21 até 2 Samuel, capítulo de número 1. Esse é o ciclo encerrado da vida de Saul. Tudo que a gente vai comentar aqui hoje fala desde o início da perseguição de Saul para com Davi até chegar no final da morte de Saul. Então é um período completo. A vantagem de você ler a Bíblia em 90 dias, ao invés de lê-la toda em um ano, por exemplo, em 90 dias a gente lê 10, 11, às vezes mais capítulos por dia. Quando nós falamos de um plano de leitura bíblico anual, a gente fala de um plano de leitura que a gente lê 3, no máximo 4 capítulos por dia, e acaba que, às vezes, de um dia para o outro, a gente não percebe os ciclos se fechando. Que ciclo? O ciclo de hoje é o fim de Saul. É o último relato sobre Saul no livro de Samuel. É isso. Foi desde o início, né? A gente começou a falar ontem, quando Saul começou a tomar as decisões erradas. Aí, hoje, a gente vai falar sobre a perseguição a Davi até a sua morte. Vamos ao nosso comentário. Esse vídeo aqui corresponde ao 25º dia. Deixa eu só conferir exatamente, ó. 25º dia do nosso desafio. E os capítulos que você tem que ler amanhã, no 26º, é do capítulo 2, do segundo livro de Samuel, até o capítulo de número 13, tá bom? Vamos ao comentário. Vamos lá. Primeiro livro de Samuel, quando a gente pega para ver o capítulo 21, a gente vai ver Davi sendo dos primeiros crentes a fazer uma santa ceia no Antigo Testamento. Por quê, pastor Gabriel? Porque Davi comeu do pão sagrado. Davi teve fome e chega até o sacerdote Aimeleque, isso está no capítulo 21, no início do capítulo 21 fala sobre isso, e o único pão que tinha para ser dado a Davi era o pão sagrado, o pão da presença, o pão do tabernáculo. Lembra quando a gente leu Levítico, quando a gente leu Êxodo e falou sobre o tabernáculo? Pois bem, aquele pão sagrado Davi comeu. E os crentes hoje comem o pão sagrado. Comem. Na Santa Ceia nós comemos o pão sagrado, que é o símbolo do corpo de Jesus Cristo. Espiritualmente, nós nos alimentamos do corpo de Jesus, que é o pão da vida. E Davi foi o primeiro crente a fazer isso. Tem duas coisas muito marcantes nesse capítulo 21. Primeira coisa, Davi se alimenta do pão sagrado, uma tipologia do que seria lá na frente a Santa Ceia. E a segunda coisa, Davi começa a usar a espada de Golias. Ele chega para o sacerdote Aimeleque e pergunta se tem arma. E a única arma que tinha lá era a espada de Golias. Isso é muito forte. A arma do inimigo foi usada para envergonhá-lo e depois foi usada para abençoar o servo de Deus. No capítulo de número 22, a gente vai ver quando Davi ele começa a se refugiar em cavernas. Isso é muito forte. No capítulo 22, a gente vai ver que Davi faz de cavernas seu lugar refúgio. O lugar refúgio de Davi era cavernas e desertos. Deus pode te esconder e você mesmo escondido vai crescer. Não precisa estar dando a cara, não precisa estar mostrando o rosto, não precisa estar aparecendo. Deus às vezes te esconde para fazer você crescer no secreto. E foi isso que aconteceu com Davi. Davi se escondeu na caverna de Adulão e a Bíblia diz que começou a se juntar a ele. Capítulo 22, verso 2. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles. Davi juntou o exército dos improváveis, e Deus deu muita vitória a Davi. Uma dessas vitórias está logo no capítulo 23, quando Davi derrota a cidade filisteia de Keila. Keila era uma cidade dos filisteus e Davi a tomou. No capítulo de número 24, a gente vai ver quando Davi tem a oportunidade de cortar a orla do manto de Saul. Como assim, pastor Gabriel? Saul estava perseguindo Davi por todo o território de Israel, todo, sem exceção. A cabeça de Davi tinha sido colocada a prêmio para todo Israel.
E onde se dava notícia de que Davi está num canto, corria Saul para lá. Davi está lá naquela caverna, corria Saul para lá. Até que em uma dessas empreitadas, na mesma caverna em que Davi estava descansando, no final da caverna, no capítulo 24, a gente vê Saul entrando nessa caverna. E Davi tem a oportunidade de matá-lo, mas não mata. Davi tem a oportunidade de fazer mal a Saul, mas não faz. Porque Davi reconhece a unção de Deus sobre a vida de Saul e diz: é ungido, não posso matar. Essa é a nossa postura. Perdoar até mesmo a quem nos faz mal. Amar os nossos inimigos. A gente tem que aprender isso. Capítulo 24, a gente vai ver no capítulo 25 duas coisas importantíssimas. A primeira delas, a morte de Samuel. Quando Samuel morre, ele deixa tanta saudade que o povo de Israel pranteia muito. Foi um cara que revolucionou a espiritualidade do povo hebreu. A gente pode falar antes de Samuel e depois de Samuel, porque Samuel foi o cara que fez a transição. Ele foi a pessoa que Deus levantou para fazer a transição dos juízes, o povo perdido e andando de qualquer jeito, para o povo, para a monarquia, né? Para o povo governado por um rei. Isso foi muito importante, porque quando eu tenho um rei prudente e correto, como foi Davi, a nação só teve a crescer. Quando eu tenho um rei sábio, como foi Salomão, a nação teve o crescimento mais, espetacular da história. Uma nação extremamente próspera. Então, essa transição é muito importante. Segunda coisa muito importante do capítulo de número 25, Abigail, a intercessora. Nabal, o esposo extremamente complicado, tem muita Abigail aqui assistindo esse vídeo, não é verdade? Que tem um marido complicado, que tem um marido difícil, que tem um marido que é só Jesus na causa. Mas Abigail foi lá e fez as pazes. Abigail foi lá. Gente, é muito tremendo. A vida de Abigail é um exemplo pra gente. A vida de Abigail é um exemplo para a nossa história, é um exemplo para a maneira como a gente deve resolver conflitos, como a gente deve ser pacifista e conseguir acalmar e não ser um agente de guerra, mas de paz. Essa foi Abigail. A história de Abigail por si só já dá uma pregação tremenda. Tudo que eu estou falando aqui para você, nós podemos tirar muitas lições espirituais sobre esse texto do primeiro livro de Samuel e especialmente sobre a vida de Abigail. Apesar do esposo ser complicado, apesar do esposo ser difícil, apesar do esposo não valer muita coisa, mas havia uma mulher muito sábia. Tanto que quando se deu notícia de que Nabal havia morrido, porque o Senhor havia visitado a maldade de Nabal, quem faz maldade, meu irmão, aprenda uma coisa, quem faz maldade não vai se acertar com Gabriel, com o pastor Chico, com você, ou com até mesmo um juiz aqui da terra. Quem faz maldade vai se acertar com o Senhor. Vai se acertar com o Senhor nosso Deus. Deus visita, isso está no capítulo de número 25, quando Deus visita a maldade de Nabal, ele morre, Davi tem notícia e toma Abigail para ser sua esposa. E amou muito Abigail. No capítulo de número 27, aliás, antes do capítulo 27, capítulo 26. No capítulo 26 a gente vê mais uma vez Davi poupando a vida de Saul. E nesse momento aqui é um momento muito marcante, porque Saul até chora, se emociona, porque Saul vê que Davi não queria matá-lo, porque a oportunidade foi muito clara. A oportunidade foi muito clara. Quando a gente tem lá no capítulo 26, ó, no versículo, a gente vai ver Davi por trás chamando, no verso 17. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: é minha voz, ó rei, meu senhor. Verso 18. Por que persegues o meu senhor tanto a teu servo? Que fiz eu e que maldades o Senhor acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, e te rogo, rei meu e senhor meu, escuta as palavras do teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, receba ele a oferta de alimentos. Se porém são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor. Pois eles têm me expulsado hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo: vai e serve outros deuses. No verso 21, após os pedidos de desculpa de Davi e as confissões de paz, no verso 21 do capítulo 26, então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, porque não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos,
E eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Quando a gente vai ver aqui, mais uma vez Davi poupa a vida de Saul, e esse foi o último conflito direto. Vale a pena falar que esse aqui foi o último conflito direto de Davi com Saul. No capítulo 27, Davi, vendo que o coração de Saul era hora de paz, hora de guerra, ele vai para a cidade dos filisteus. Ele vai e invade o território filisteu com os seus homens. Quando ele chega lá, ele cai nas graças de um rei filisteu. Isso está no capítulo 27. E pede ao rei uma cidade, a cidade de Ziclag. Essa cidade é um marco. É um marco. Meu irmão, sabe por quê? Porque foi uma cidade tomada do inimigo. Foi uma cidade que se tornou uma cidade forte para Davi. Foi uma cidade de restauração para Davi, porque lá no capítulo 30, quando Davi perde tudo, Davi consegue recuperar tudo em Ziclag. Deus age através da vida de Davi, e Davi recupera tudo o que ele conquistou. Isso é tremendo. Ziclag foi um lugar de paz para Davi. Ziclag foi um lugar de restauração para Davi. Quando Davi se vê angustiado, ansiando pela sua morte, a Bíblia diz que ele em Ziclag renovou as suas forças em Deus. Está lá no capítulo 30, eu chego já lá. O que eu quero falar para você é que Deus pode te esconder e te fazer crescer debaixo do nariz do teu inimigo. Recebe isso daí. Deus pode te fazer crescer debaixo do nariz do teu inimigo. Ele tem poder para isso, porque Deus é Deus. Do capítulo 27 até o capítulo número 30 é a queda e a ruína de Saul. A gente vai ver isso, porque no capítulo 28, a gente vê Saul consultando feiticeira. Queria ter mais tempo para falar sobre isso, mas deixo algo para você meditar. Saul havia expulsado e desterrado, a Bíblia diz, Saul tinha desterrado feiticeiras e adivinhos do território de Israel. E qual foi o pecado de Saul? Ter voltado atrás, ter desenterrado aquilo que Deus já havia sepultado. Tome isso para a sua vida. Não queira ressuscitar, não queira desenterrar na sua vida o que Deus já matou. Se foi Deus que matou, se foi Deus que expulsou, deixa, meu irmão. Abandona a velha prática, abandona, sabe, essa sensação de querer viver o que você já viveu de novo, de querer voltar para o passado, voltar para o pecado. Isso aí é laço do diabo. Abandona, larga, o melhor que você faz. E aí nós vemos também o conflito, né? Quando Saul morre no capítulo de número 29, e no capítulo 30 acontece o que eu falei para vocês. A batalha que Saul morreu, Davi era para batalhar ela. Davi vai para batalhar porque ele estava na cidade dos filisteus, ele vai para confrontar diretamente. Só que Deus faz uma situação, quando você lê, você entende, Deus faz uma situação, Davi volta para Ziclag. Quando ele chega a Ziclag, tudo que ele tinha havia sido saqueado pelos amalequitas. Os amalequitas saquearam tudo de Davi. A angústia era tanta, a dor era tamanha, que os soldados de Davi, vendo o desespero, intentaram matá-lo, apedrejar Davi, matá-lo a pedradas, porque foi angustiante, meu irmão. Eles estavam já 1 dia e meio de caminhada, porque era a distância da cidade que eles estavam até Ziclag. Quando chegaram cansados, exaustos da caminhada, suas mulheres, suas posses, suas filhas e seus filhos haviam sido sequestrados. Tudo. Eles não deixaram nada para trás. E enquanto estava todo mundo desesperado, a Bíblia diz, no capítulo 30, no verso 6, no final do versículo, todavia, Davi se fortaleceu no Senhor Deus. Davi consulta Deus, vai, acaba com todos os amalequitas e grande foi o despojo. É forte, meu irmão. Davi fortaleceu a sua fé em Deus. E aí, no capítulo de número 1 do segundo livro de Samuel, a gente vai ver, né, quando, aliás, tem um capítulo 31 ainda, que é o momento da morte, né, de Saul. O capítulo 31 é o momento da morte de Saul, quando ele comete suicídio, se lança contra a própria espada e o pajem de armas se mata também. E no capítulo de número 1, a gente vai ver o seguinte acontecendo: o início do reinado de Davi. Gente, o vídeo já tá longo. Eu vou deixar o esboço desse comentário aqui na descrição.
Se você quiser acessar o esboço, vai estar escrito, digitado, eu vou digitar, porque eu tenho um esboçozinho aqui, minha colinha. Eu tenho uma colinha do que eu leio o capítulo e vejo o tema daquele capítulo. Eu vou deixar aqui para ajudar você. Muito obrigado. Se você tiver gostado desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar com as pessoas que você ama. Se não é inscrito, meu irmão, inscreve-se. Deus te abençoe. Inscreva-se nesse canal. Tchau, tchau.